pacientes com câncer? Essa é uma outra preocupação que está sendo colocada em discussão por entidades que representam ou que acompanham pacientes que sofrem dessa doença. Nós estamos aqui ao vivo com o Dr. Luiz Ayrton Santos Júnior. Ele vai conversar conosco, ele que é mastologista e também acompanha casos de câncer de mama, acompanha de perto o trabalho da Fundação Maria Carvalho Santos e vai falar um pouco para nós sobre a importância de também colocar pacientes com câncer em uma eventual lista de prioridades. Dr. Luiz Ayrton, boa tarde, obrigado por atender o Jornal do Piauí. Por que seria tão importante que pacientes com câncer estivessem também recebendo doses da vacina? Bom, muito boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. A gente se integra a esse grupo que luta por pacientes que realmente merecem uma assistência diferenciada. É interessante observar que a gestão ela pode ser individualizada de uma cidade para outra, de um estado para outro, numa dificuldade enorme de cruzar informações entre risco de infecção, complicações e risco de pulverização da doença. Então, essa matemática é muito difícil de ser feita. E quando vimos populações que não são de riscos estarem incluídas, a gente se sente, vamos dizer, que é preciso uma reflexão melhor sobre a escolha dessas pessoas. Nesse caso, o câncer está incluído sim. Pessoas em tratamento para o câncer devem ser prioridade. Não necessariamente pessoas que têm história de câncer ou que tenham câncer na família ou que estejam em uso de hormonioterapia ou que estejam realizando radioterapia ou que tenham terminado o tratamento há 3 meses. Mas aquelas pessoas que estão submetendo ao tratamento no momento, essas sim são prioridades na nossa visão. Dr. Luiz Ayrton, quando o senhor fala o senhor falou que é difícil cruzar as informações entre aquilo que, enfim, vai apontar para a prioridade. E aí o senhor acabou dizendo que quando a gente vê pessoas ou grupos que não fazem parte da prioridade serem atendidos, a gente pensa, por que não quem tem câncer? Existe na visão do senhor algum desses grupos que poderiam não estar incluídos? Ou o senhor entende que todos os critérios que foram estabelecidos pelo Ministério da Saúde são importantes de serem adotados? Que a luta por o acesso à vacina é um desejo de todos e a saída para o controle de uma doença de fundo viral. A vacina realmente ela é importante. Mas a discussão vai muito mais até além disso, porque nós temos vários tipos de vacina e alguns grupos não podem sofrer ou utilizar determinado tipo de vacina. Já foi apresentado aqui no seu programa algumas vacinas que são realizadas, nós temos vacina com vírus atenuados, e essas vacinas com vírus atenuados, por exemplo, elas devem ser evitadas em pacientes que estejam em imunossupressão ou em situações de maior risco, como já foi falado aqui, os renais, o diabetes e uma série de outros pacientes. Então, a discussão é muito ampla. Então, ela não pode ser decidida por uma única pessoa, mas por uma equipe que possa realmente ter focos direcionados e realmente utilizar isso como um foco de tratamento. Digamos, por exemplo, a população indígena, que já foi tocada aqui, por exemplo, a população indígena que esteja aldeada, ela é uma população de maior risco. Mas aquele índio integrado à sociedade, ele não deveria ser incluído como maior risco em relação a alguns grupos populacionais. E aqui já foram apresentados, como diabetes, como a obesidade de grandes obesidades, o próprio paciente em tratamento de câncer. Então, acho que é interessante que a gestão no direcionamento dessas vacinas inicie por essas populações. Então, esse cruzamento entre essas populações é que é o maior desafio. E o segundo maior desafio é a própria alocação de recursos, sejam materiais, com o caso da própria vacina, ou sejam físico, da viabilização com profissionais que possam aplicar a vacina. Então, aí você tem uma cruzada de informações que são extremamente difíceis de serem contornadas. E esse desafio nós estamos enfrentando agora e devemos enfrentar nos próximos meses. Dos pacientes com câncer, qual é a característica do organismo de um paciente que faz o tratamento ou que tem câncer e que faz dele uma pessoa que necessita ser vacinado com maior urgência em relação contra a Covid-19? Eu aproveito aqui até para esclarecer algumas pessoas, porque elas se acham no direito de ter a prioridade em relação à vacina porque tiveram câncer. A gente tem sido muito procurado por isso. Essas pessoas não se encaixam nessa prioridade.
Quer dizer, alguém que já tenha feito o tratamento há mais de 3 meses, ela volta a ser de uma população comum. Pessoas que utilizem, por exemplo, hormonioterapia, eles também podem tomar vacina e serem da vacina, mas não são prioridades. Pessoas que estejam em imunoterapia também. Então, pessoas que estejam em radioterapia, então são pessoas que podem, devem tomar vacina, mas não são prioridades. E aí, então, as pessoas que realmente lidam com a prioridade são os pacientes que estejam em tratamento com quimioterapia ou que vão iniciar o tratamento com quimioterapia, pacientes que sofreram transplante de medula óssea, por exemplo, que recebem anticorpos, por exemplo, de leucemias, devem ser vacinados. E, na verdade, esses pacientes têm um critério muito curioso, porque eles têm que esperar um período para iniciar esse tratamento. Então, há características muito pontuais de cada um deles. É prudente que o oncologista possa informar e dar essa orientação a esse grupo populacional para que possa tomar a vacina adequada para o seu caso. O que nós vamos e temos alertado é que, inicialmente, nem pacientes com câncer participaram digamos assim, dos programas de análise da eficácia das vacinas, nem estão incluídos entre as prioridades das pessoas que precisam tomar a vacina. É lamentável porque, de certo modo, o tempo em que estamos vivendo impactou no controle da doença. A gente sabe perfeitamente que o diagnóstico tardio ele está muito mais presente hoje do que nos anos que antecederam a chegada da Covid. E esses números só serão apresentados no futuro, quando a gente perceber que claramente o fechamento de hospitais, o fechamento de assistência de saúde de uma forma ou de outra impactou exatamente no controle de doenças como o câncer. E o diagnóstico precoce tão definido por todos nós, ele tem sofrido sim com toda essa pandemia. Uhum. Doutor Luiz Ayrton, mais uma questão. A ideia de prioridade é uma conquista já obtida? O Ministério da Saúde já sinaliza para dar prioridade a pacientes com câncer ou é uma luta que ainda precisa ser travada? Sim, é uma luta que precisa ser travada, mas nós temos gestores mais sensíveis a essas situações. Se não me engano, aqui mesmo ao lado, na cidade de Timon, alguns pacientes com câncer foram vacinados. Então, eu acho que é inerente à gestão. Ela que tem que perceber qual é a população que ela dispõe na cidade em que ela é responsável e atender a exatamente a possibilidade de um controle melhor e garantir a segurança para a comunidade em que ela é responsável. Então, esse é o que nós falamos apenas como uma busca de alertar esses gestores nesse sentido, que não esqueçam esses pacientes, porque esses pacientes em tratamento de câncer devem ser lembrados sim. E a população que os trata, porque são fonte de disseminação da doença junto a ele. Então, se os profissionais de saúde foram atendidos no seu momento inicial de vacinação no nosso país, eles tiveram impacto sobre a disseminação da doença. Então, e nem sempre eram populações de risco, mas eram populações de importância porque estavam lidando com o paciente com a Covid, portanto, estava impactando sobre o controle da doença se forem vacinados. Então, esse é um raciocínio lógico que tem uma ação eficaz no controle da doença na nossa cidade ou no nosso estado. E a gente chama esse ponto como um alerta. E isso tem que ser colocado na mesa e no palco de discussões. Eu quero agradecer, doutor Luiz Ayrton, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Obrigado por também participar com a gente dessa discussão. Obrigado. Muito obrigado, então.